Salmo 67. Assim diz a palavra do Senhor. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Todos comigo, versículo 7. Abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Pai, fala a nossa alma nesta noite. Dá glória e honra ao nome de teu Filho. Pai, nós estamos aqui para te bendizer, para te exaltar, para te cultuar, Senhor, porque tu nos amaste, porque tu nos redimiste, nos salvaste com aquele sacrifício, Deus, ó Pai, tão duro e angustiante do Senhor Jesus. E Ele ressuscitou, e tu nos deste a fé, e nos deste o teu Espírito Santo, e nele cremos, e temos recebido de ti bênçãos sem medida. Agora, Santo Deus, clamamos-te que nos abras os olhos e os ouvidos para entender a tua palavra. E, ó Pai, dá-nos a bênção de conhecer-te mais. Pai, o Senhor sabe que esse é um dos maiores anelos do coração deste pecador que a ti se dirige. Ó Deus, que seja o desejo do coração de nossa igreja, conhecer o Senhor mais e mais, porque nós sabemos que não há limites para te conhecer. Ó Deus, nós sabemos que na eternidade, ó Deus, te conheceremos muito, muito mais. Mas, ó Deus, como dizia Agostinho, é impossível que o finito possa conter o infinito. E nós nunca te conheceremos exaustivamente. Mas, Pai, deixa-nos te conhecer mais. Ó Deus, tu deste a Cristo para restaurar nossa comunhão contigo. Então apresenta-te a nós por meio da tua palavra e abençoa a nossa vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, conhecer a Deus é a maior bênção desta vida. Conhecer a Deus é a maior bênção desta vida. Quando o sumo sacerdote abençoava o povo no Antigo Testamento, ele dizia: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto diante de ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Amados irmãos, do cerne da bênção, ele mostra que paz, misericórdia e proteção só existem na vida do povo de Deus, porque o Senhor é o Deus que resplandece o seu rosto, porque Ele resolveu fazer brilhar a sua face diante de nós, porque Ele resolveu levantar o seu rosto e nos deixar contemplar a sua glória, a sua graça e a sua bondade. E Paulo, amados irmãos, estendendo o significado da bênção, diz aos Coríntios que nós já vimos a glória de Deus revelada na face de Cristo. Então a maior bênção que você pode desejar não é uma casa própria, não é um esposo ou uma esposa, não é uma aposentadoria gorda. Tudo isso passa, meu querido amigo e irmão. A maior bênção que o homem pode ter é a presença de Deus em sua vida pela fé em Cristo Jesus. E a maior bênção que o cristão pode ter é crescer no conhecimento de Deus cada dia mais e mais. E esse salmo, amados irmãos, começa falando sobre essa bênção quando ele diz: seja Deus gracioso para conosco. Você se lembra que graça é favor imerecido, é Deus dar a você aquilo que você não merece, é Ele dar mesmo a você, é Ele dar o seu perdão a você, é dar a sua própria salvação para o teu coração. Seja Deus gracioso para conosco, e ser Deus gracioso a nos abençoar, diz o texto, e nos abençoe. E quando Deus é gracioso para conosco, amado presbítero, e nos abençoa, o que Ele faz? Ele faz resplandecer o seu rosto, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. A tese do Salmo é a tese que eu comecei falando para você nessa noite.
que a maior de todas as bênçãos é a bênção de conhecer a Deus. E no quadro, então, o salmista nos apresenta o que acontece quando a igreja conhece a Deus. O que acontece quando a igreja conhece a Deus? Em primeiro lugar, o texto nos diz que a igreja fala de Deus. O que acontece quando a igreja conhece a Deus? Quando a igreja conhece a Deus, ela fala de Deus. Eu lerei o versículo 1, vocês lerão o 2, assim diz a palavra de Deus. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Vocês o 2? Querido irmão, a melhor estratégia para evangelização é leitura bíblica e oração. E uma vida de piedade para todo cristão. O salmista diz que quando Deus é gracioso para conosco, quando Ele faz resplandecer sobre nós o seu rosto, quando Ele nos dá a sua bênção, toda a terra vai conhecer o caminho de Deus. As nações vão ter um relacionamento íntimo e pessoal com a sua salvação. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando eu e você conhecemos a Deus, nós não podemos ficar calados. Quando nós entendemos o perdão que recebemos, quando nós entendemos o tamanho da salvação que nos foi dada em Cristo Jesus, nós não podemos guardar essa salvação somente para nós. Nós não podemos olhar somente para o nosso próprio umbigo. E nós não vivemos mais como se o céu fosse nesse tempo que vivemos na terra. Mas nós, amados irmãos, temos que falar do grande amor, do grande perdão, da salvação maravilhosa que Deus nos dá na pessoa de Jesus. O que o salmista está dizendo é o seguinte, que quando a igreja mais conhece a Deus, ela não pode ficar calada, e ela então vai sair além das quatro paredes e falar de Deus para todos os cantos. E o que vai acontecer é que você fala para o seu vizinho, e nós falamos para o outro vizinho, e falamos para o outro bairro, e falamos para a cidade inteira, e falamos para o estado de São Paulo, e falamos para o Brasil, e falamos para o mundo inteiro. Então todas as nações começam a conhecer o caminho de Deus, que é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A salvação de Deus é Jesus, amados irmãos. É por isso então que nós pregamos a palavra a você. É por isso que nós te motivamos à oração. É por isso que nós desafiamos você a buscar o enchimento do Espírito Santo. Porque quanto mais você conhecer a Deus, você for cheio da presença de Deus, será natural para você falar de Deus. Irmãos, é tanto assim, eu não sei se vocês se lembram de Pedro. Pedro, amados irmãos, naquela noite em que Jesus foi preso, negou Jesus 3 vezes. Ele que era o braço direito do seu Senhor, ele que disse que estava pronto a ir para a morte com seu Senhor, mas quando se viu ameaçado, não titubeou em negar o seu grande e amado Salvador. Nós sabemos que depois da ressurreição, Cristo o restaurou. Então, amados amigos e irmãos, com muita coragem em Jerusalém, depois que o Espírito Santo vem sobre a igreja, aquele homem prega um sermão e 3.000 pessoas vêm a Cristo Jesus. Depois ele prega outro sermão, amados irmãos, e 2.000 pessoas vêm a Cristo Jesus. E o Sinédrio, amados irmãos, depois que Pedro é usado para curar um coxo, amados irmãos, e ganhar mais almas para Jesus, o Senado de Jerusalém, os religiosos se reúnem e ameaçam Pedro e João e lhes proíbem de pregar a palavra de Deus. E agora o Pedro, que está diante do Senado judaico, do Sinédrio, não é mais aquele homem amedrontado, aquele homem que nega o seu Senhor diante de uma servente. Agora ele está diante das maiores autoridades de Israel, e ele se levanta e diz: julgai se é justo obedecer a Deus ou aos homens. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E, amados irmãos, eles sofreram e foram perseguidos e não deixaram de falar. E o Evangelho está aqui conosco 2.000 anos depois. Sabe por quê? Porque quando a igreja conhece a Deus, ela fala de Deus. Se você quer ser um ganhador de almas, invista na sua vida de oração.
Se você quer ser uma bênção, encha-se da palavra e seja tão agradecido pela salvação que você recebeu, que você não vai conseguir deixar de falar da maior bênção que Deus te deu, a bênção da salvação. A melhor estratégia para a evangelização é buscar o conhecimento de Deus, é se encher da palavra de Deus, é ser dominado pela presença de Deus, porque quando a igreja conhece a Deus, ela fala de Deus. Você tem falado de Deus? Você tem falado do amor de Deus aos seus amigos? Você tem dito aos seus colegas que a esperança da vida deles está em Cristo Jesus? Você tem dito aos que estão ao seu redor que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por Ele? Você tem falado para os seus amigos do trabalho quanto Deus amou ao mundo ao ponto de dar seu único filho na cruz do Calvário para nos salvar, para nos lavar, para nos reconciliar com Deus, para nos dar um lugar nos céus, para nos encher da presença do Senhor e para nos dar a bênção de ter vida eterna em sua presença? Amado irmão, quem conhece a Jesus, quem está cheio da presença de Jesus, fala de Jesus. Que Deus faça de nós cada dia mais uma igreja que conhece a Deus. Amém, meus irmãos? Uma igreja que o busca em oração, uma igreja que tem fome de ouvir sermão, que se enche da palavra, porque cheios da palavra, amados irmãos, nós seremos irresistíveis. Ninguém poderá nos deter. Quando a igreja conhece a Deus, ela fala de Deus. Você conhece a Deus? Mas o que mais acontece quando a igreja conhece a Deus? Quando a igreja conhece a Deus, nações adoram a Deus. Versículo de número 3. Eu lerei o 3 e a igreja o 5. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Vocês, irmãos, versículo 5. No Antigo Testamento o Senhor mandou os judeus pregarem para o mundo inteiro, mas eles ficaram tão focados neles, e eles acharam que eles eram tão especiais, que eles se achavam superiores aos outros, e eles nem conversavam com os outros sobre o conhecimento de Deus. E aqui no Antigo Testamento, o salmista está explicando que quando a palavra de Deus for espalhada a todas as nações, todos os povos louvarão ao Senhor. O texto usa o imperativo, louvem-te os povos, ó Deus, todos os povos. Povos irmãos não são só no sentido que a ONU reconhece nos dias de hoje, mas povos são etnias, amados irmãos, que significa cada tribo e cada família da terra adorará a Deus, amado amigo irmão. E o salmista repete, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Irmãos, as pessoas só cumprem o seu verdadeiro propósito quando elas vivem para adorar a Deus. O nosso breve catecismo, na sua primeira pergunta, diz: qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e regozijar-se nele para sempre. Você só pode, amado irmão, viver para a glória de Deus e louvá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade quando você é salvo, quando você é perdoado, quando você crê em Cristo Jesus. Então, meu querido amigo e irmão, nosso grande desejo é ver aquilo que a Bíblia promete lá em Apocalipse capítulo 5. A Bíblia promete, amado irmão, que lá, diante do trono do Senhor Jesus, haverá gente de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de cada povo, de cada nação, e eles dirão: digno é o Cordeiro que foi morto de receber sabedoria, riqueza, força, honra, glória e poder. A ele seja a glória, a honra e louvor. E a Bíblia diz que lá estarão todos os anciãos, amados amigos e irmãos, todos os seres viventes, os seres angelicais, os homens, e todos dirão naquele culto glorioso, gente de todas as faces, de todos os lugares da terra, com línguas distintas, todos cantarão ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória para sempre e sempre. Amém. Para que as nações adorem a Deus, nós aqui temos que ser verdadeiros adoradores, que conhecem o seu Deus, a palavra do seu Deus, que tem comunhão com o seu Deus e vivem para exaltá-lo e glorificá-lo, porque o Evangelho se expandirá por meio de nós e nações adorarão a Deus.
Irmãos, a Bíblia já dizia no Antigo Testamento: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Vamos cantar esse cântico comigo? Vamos lá? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai as suas... É bíblico, irmão, é cântico, mas pode cantar, está na Bíblia. Anunciar entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Você está cumprindo esse salmo agora. O judeu que compôs o salmo, inspirado pelo Espírito, não sabia que haveria uma língua chamada português, onde gente de um lugar distante da terra louvaria e adoraria o Senhor. Como temos aprendido então, quando a igreja conhece a Deus, ela fala de Deus. Quando a igreja conhece a Deus, nações adoram. Mas em terceiro lugar, amados irmãos, o texto nos diz que quando a igreja conhece a Deus, povos se alegram. Quando a igreja conhece a Deus, povos se alegram. Versículo de número 4, eu lerei uma vez, a igreja lerá outra vez. Hoje o sermão tem esse tom de louvor, de gratidão e de alegria, irmão. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Vocês, irmãos. Julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. O salmista pinta dois quadros, amados irmãos. O primeiro deles, o Senhor julgando a terra, amado irmão. E a Bíblia diz que ele julga a terra com equidade, amados irmãos, com justo juízo. Irmãos, quando juízes julgam de maneira corrupta, de maneira enganosa, nações sofrem. Nesse país, nós já vimos, amados amigos e irmãos, julgamentos injustos e corruptos, visando beneficiar pessoas que vivem para subornar a outras e desejando enriquecer-se com o erário público. E como nós ficamos perplexos, amados irmãos, quando vemos a injustiça descarada na nossa cara, sendo, amados irmãos, instituída e instaurada por aqueles que deveriam defender o que é correto. Isso traz tristeza. Mas quando o Senhor é o juiz dos povos e Ele julga com justiça, isso traz alegria. Porque a confiança, a fidedignidade, a princípio correto, guiando a sociedade. Mas Deus, amados irmãos, nos dá a sua justiça sobre todas as coisas, pela graça mediante a fé. Porque diante dele nós somos declarados justos, quando cremos que Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens. Então Deus, no seu tribunal, bate o seu martelo e diz: eu te declaro justo pela fé em meu Filho Jesus Cristo. E ele considera a justiça de Cristo em nós. Amados irmãos, quem tem a justiça, a justificação de Deus vai se alegrar, vai se jubilar. O texto diz que, mas Deus não só é justo juiz, o texto apresenta Deus como um pastor. O texto diz que ele guia na terra as nações. A principal função, amados irmãos, do pastor nos dias do Antigo Testamento era guiar o seu povo a pastos verdejantes, guiar o seu rebanho a um lugar onde havia alimento. Deus é o pastor de Israel porque alimenta Israel com a sua palavra. E pastores
fiéis são aqueles que nos alimentam, amados irmãos, com a palavra de Deus. E aqui o que o texto está dizendo é que quando o evangelho fosse espalhado para todos os rincões da terra, Deus não só estabeleceria a sua justiça neste mundo, amados irmãos, mas Ele conduziria como pastor na terra as nações. Nós veremos isso em plenitude, amados irmãos, no reino glorioso do Senhor Jesus Cristo, quando esse se manifestar inteiramente. Nós já temos visto a sua manifestação na transformação dos corações do povo de Deus, mas ainda não experimentamos, amados irmãos, a plenitude da redenção de todas as coisas, quando Cristo estiver em nosso meio. Veremos então, amados irmãos, o Senhor como nosso pastor, nos conduzindo, nos alimentando e guiando todas as nações para a sua glória. O texto diz, irmãos, que quando Deus é o justo juiz, e quando Deus é o pastor que guia o seu povo, então as nações vão se alegrar. A ideia de alegrar-se aqui é saltar de alegria. Elas vão exultar desde o íntimo. Elas vão glorificar e fazer festa e glorificar ao Senhor. Amado irmão, porque quando a igreja conhece a Deus, povos se alegram. Porque nós conhecemos a Deus e falamos de Deus. Gente de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de toda nação, amado amigo e irmão, conhece ao Senhor e se alegra no Senhor e se submete ao senhorio de Jesus. Certa feita, amados amigos e irmãos, um homem chegou numa daquelas ilhas polinésias, onde o povo antigamente era canibal e comia carne humana. E ele entrou naquela tribo, um grande cientista, defensor da teoria do evolucionismo, e ele entrou na entrada daquela tribo, ele viu um grande caldeirão. E aí então, ele chegou ali e viu os nativos lendo a Bíblia no seu idioma, e cantando e louvando a Deus. E aí ele chegou para os nativos daquela tribo e disse: vocês creem nessa bobeira? Isso lá de onde eu vim já é coisa ultrapassada. Essa fé cristã é uma grande mentira. Vocês têm que ser inteligentes e analisar a realidade. E aí então o cacique daquela tribo coçou a cabeça e disse o seguinte: então louve a Deus por essa grande mentira, porque se essa verdade que você disse fosse mentira, você estaria aqui agora dentro do meu caldeirão, sendo cozido para ser essa noite. Aquele povo deixou de comer carne humana, porque Jesus entrou ali, e eles então foram transformados e viviam para se alegrar em Deus. Quando nós conhecemos a Deus, irmãos, é isso que acontece. Nós nos alegramos nele. Quem nos conhece se alegra nele. E as nações se alegrarão nele por causa da expansão do Evangelho. Eu me lembro de um texto que separei para a liturgia hoje de manhã, Sofonias 3,17. Lindo demais o texto. Se você se lembra, foi lido no momento de gratidão. E quando eu era menino, na igreja, estava um corinho, como dizíamos à época, né? Com esse texto que dizia: Senhor Deus está no meio de ti. Quem sabe, vamos lá? Senhor Deus te salva, sobre ti se alegrará, Ele em amor te renovará e deixará sobre ti alegria, 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 alegria deixará. E os homens: essa alegria vem de Jesus, irmão. Quem tem Jesus é feliz e alegre, é cheio da presença de Deus, porque sabe que o seu juiz é o Senhor, e foi justificado por sua graça mediante a fé, porque é conduzido pelo Supremo Pastor, vive se regozijando na presença de Deus. Quando a igreja conhece a Deus, o povo se alegra. Mas quando a igreja conhece a Deus, nós aprendemos, irmãos, ainda que além de falar de Deus, de nações adorarem a Deus, de povos se alegrarem no Senhor, quando a igreja conhece a Deus, Deus nos sustenta. Versículo de número 6, nós vamos ler todos juntos, que diz o texto: a terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus. Quando a igreja conhece a Deus, ela vai caminhar em humildade. Ela sabe que tudo aquilo que ela tem não vem do seu próprio poder e de sua própria capacidade. Que nós não estamos aqui por causa do nosso brilhantismo, por causa da nossa formação, por causa do nome da nossa família. Se nós estamos aqui é porque Deus tem cuidado de nós. O Salmo diz, amados irmãos, que a terra deu o seu fruto.
Deus colocou o homem na terra e disse que ele comeria do fruto da terra. Então, para mostrar que Deus nos sustenta, a terra deu o seu fruto. E quando a terra dá o seu fruto, Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Amado irmão, a igreja reconhece que quem a sustenta é Deus. Então, meu querido irmão, se você tem sido bem sucedido na sua carreira, se você tem galgado cada dia um posto maior na sua empresa, se você hoje é um CEO precioso e a crise afetou a todos ao seu redor, mas você está na crista da onda, como dizem na linguagem popular nos dias de hoje, lembre-se que tudo que você tem recebido vem do Senhor. Não é porque você é melhor do que todos os outros, amado amigo e irmão, é porque Deus tem sido bom para com você. A Bíblia diz no Salmo 128, bem-aventurado aquele homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Se você tem recebido sustento é porque Deus te abençoa. Irmãos, eu tive um irmão que era do rebanho que eu pastoreei em Santiago do Chile, muito querido do meu coração, é um bom amigo. Eu voltei do Chile depois para casar a filha dele, ele é coronel do exército chileno. E a mãe dele é uma das mulheres de vida de oração mais intensa que eu conheço, a irmã Rosalba. Muitos anos depois de ter saído do Chile, quando alguém vinha me visitar em Brasília, ela mandava dizer, fale para o pastor que eu ainda estou orando por ele, e que ele está vários dias, várias horas do dia presente nas minhas orações. Quando aquele irmão, amado irmão, galgou um alto posto e foi nomeado coronel do exército chileno, uma posição de muito respeito, e de repente então numa concorrência internacional para guiar uma missão na ONU em Nova York, ele foi, amado amigo e irmão, transferido para Nova York, numa posição de altíssimo respeito, conduzindo missões de paz, de muita responsabilidade em alguns lugares do mundo. E a mãe dele virou para ele e falou assim, saiba que você está nesse lugar porque o Senhor te colocou, porque eu e você sabemos que você não tem capacidade. Eita, mãe abençoada! Ele, sim, mamãe, glória a Deus, foi por causa do Senhor. Nós estamos onde estamos, e temos o que temos, e somos o que somos, por causa da bondade do Senhor para conosco, irmãos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Mas talvez, meu irmão, você esteja desempregado e passando um momento difícil. A promessa do Salmo 37, 25 é a seguinte: fui jovem, e agora sou velho, e nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência a mendigar o pão. Deus não te promete fortuna e grande abundância e muita riqueza nesse mundo, mas Ele te ensinou a orar dizendo, Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o pão, não é o rodízio nosso de cada dia, certo? Não é o rodízio de pizza nem de carne, é o pão, mas o pão nosso de cada dia, Deus nos dá hoje. Talvez, irmão, você não tenha muito recurso para amanhã, mas Deus te sustenta hoje. Então a implicação do texto é o seguinte: seja humilde, seja dependente, seja confiante, entenda que Deus cuida de ti, seja agradecido, deixe de ser ansioso. Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor abençoa a sua vida. Quando a igreja conhece a Deus, ela não fica ansiosa, ela não fica desesperada, ela não fica angustiada pelos problemas que a cercam, porque ela sabe que o Senhor a sustenta e a bênção de Deus está sobre ela. Que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que você não viva angustiado, desesperado e ansioso. Porque o apóstolo Paulo disse muito bem em Romanos 8, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus já deu Jesus por você, Ele vai deixar de cuidar de você? De maneira alguma. Deus te abençoa, confie nele, dependa do Senhor, que o Senhor encha de alegria o teu coração, em nome de Jesus, amém. O que acontece, amado irmão, quando a igreja conhece a Deus? Temos visto que ela fala de Deus, nações adoram a Deus, povos se alegram no Senhor, Deus nos sustenta. Em último lugar, o texto diz que quando a igreja conhece a Deus, a igreja ora. Quando a igreja conhece a Deus, a igreja ora. Versículo de número 7, eu lerei uma vez, a igreja segunda vez e terceira vez todos falaremos decor, como diziam antigamente, ou memorizado.
Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, pode ler. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Todos juntos. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra. Quando a igreja conhece a Deus, ela ora ao seu Deus. E veja bem que ela não fica preocupada, Senhor, eu estou dando 100, me dá 1000 de volta. Não é a prioridade da igreja. Ela quer a bênção de Deus. E a bênção de Deus, querido irmão, é conhecer a Deus. É contemplar o resplendor da face de Deus. É conhecê-lo pela graça mediante a fé na pessoa de Jesus. Quando a igreja está orando aqui, abençoe-nos Deus, ou seja, Senhor, deixa-nos te conhecer mais. Nos dá da tua graça, abre o nosso entendimento para contemplar a maravilha da tua lei, faz de nós homens e mulheres que têm prazer em adorar a Deus, gente que investe tempo da sua vida em oração. Abençoe-nos, Deus, e se o Senhor nos abençoar e nos deixar conhecer-te mais, todos os confins da terra te temerão, Senhor, todas as nações te conhecerão. Então, Senhor, enche-nos do Teu Espírito, Senhor, quebranta o nosso coração, Senhor, abençoa a nossa vida. E se o Senhor nos encher da Tua presença, nada nem ninguém poderá nos impedir no cumprimento da missão, no cumprimento do chamado, na pregação do Evangelho a toda criatura. Ninguém poderá resistir-nos, amados irmãos, porque a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, tem um texto que eu gosto muito, em Atos capítulo 4, é uma história muito interessante. Os discípulos estavam presos, Pedro e João, a igreja orava incessantemente por eles, e eles foram soltos, os irmãos, e a igreja então se reuniu para orar. E quando em Atos 4, 23, eles oram unânimes, eles dizem: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, que disseste por intermédio da boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs, e eles levantaram contra o Senhor, o seu ungido, os gentios e gente e povo de Israel, amados irmãos, e entregaram o Senhor Jesus para morrer na cruz. E eles dizem o seguinte: fizeram tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eles estão sendo perseguidos, estão sob ameaça, e oram assim, dizendo o seguinte: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e dá-nos intrepidez para pregar a tua palavra, enquanto tu realizas sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. E quando eles oraram, irmãos, na hora da perseguição, eles não oram: Senhor, me livra do inimigo, Senhor, me dá vida calma e tranquila, Senhor, me deixa viver nesse mundo calmo, sereno e tranquilo. Eles não pediram isso não, irmão. Eles falaram: Senhor, nos enche de coragem. E a Bíblia diz que quando eles oram, a casa tremeu, irmão. E eles ficaram cheios do Espírito Santo e saíram para pregar com intrepidez a palavra de Deus. Faz quanto tempo, meu irmão, que enquanto você ora o seu coração já não treme mais? Gostaria de que você ficasse muito atento aqui comigo. O Espírito Santo está falando aqui na mensagem. Faz quanto tempo, meu irmão, que você ora e já não se quebranta na presença de Deus? A oração se tornou algo gélido, algo frio para você, algo mecânico. Mas, meu irmão, se você busca a presença do Senhor hoje, diz: Senhor, me deixa conhecer-te mais, pela fé em Cristo Jesus, Deus vai te encher do Espírito Santo, vai fazer de você um homem e uma mulher cheio da palavra, e muita gente vai conhecer a Deus. Que Deus nos permita conhecê-lo cada dia mais e mais. Porque quando a igreja conhece a Deus, ela fala de Deus, nações adoram, o povo se alegra, nós reconhecemos o cuidado do Senhor e nós nos tornamos um povo de oração. Que Deus faça da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo uma igreja de oração, uma igreja cheia da palavra, cheia do Espírito do Senhor. E que, sendo cheios da presença do Senhor, o Senhor molde a nossa vida. E que nós não deixemos de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido.
mas que cada um de nós seja um sacerdote, um discípulo, um arauto do Senhor Jesus, que pessoas creiam no Senhor através da tua vida e do teu testemunho, porque você conhece a Deus. Que Deus resplandeça a sua face diante de nós, por meio do Senhor Jesus. Que Deus nos dê a bênção de conhecê-lo cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém.